Só se pode dividir a alma uma vez, ou se poderia dividi-la em 7? Solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou explicar pra vocês como a Pedra da Ressurreição ela foi parar com o Dumbledore e depois com o Harry. Essa é a segunda parte do quadro como cada uma das relíquias da morte foi parar com seu respectivo dono. Se você quer ver a primeira, é só clicar aqui em cima no card. E se você não quer perder a terceira parte, como a varinha das varinhas foi parar nas mãos de Alvo Dumbledore, então já se inscreve no canal, clica nesse botão vermelho e já vai deixando um gostei aqui nesse vídeo. E só para avisar vocês, chegaram na loja do canal essas plaquinhas decorativas para você colocar no seu quarto ou dar de presente, plataforma 9 3/4 e também, atenção, respeite o limite de velocidade com esse bruxinho na vassoura, lindas, né? Tá lá na loja do canal, redutodonerd.com.br, é o primeiro link aqui da descrição. Vocês lembram do conto dos 3 irmãos que eu falei aqui no episódio da capa da invisibilidade, mas hoje eu vou focar em um dos irmãos, o irmão do meio, o Cadmus Peverell. O Cadmus Peverell, ele pediu para a morte a Pedra da Ressurreição com o objetivo de reviver a mulher que ele mais amou na vida, mas quando ele fez isso, ela voltou bastante infeliz, fria, sem vida, já não era a mesma pessoa. Ele não aguentou ver aquilo e acabou cometendo suicídio. E onde a Pedra da Ressurreição foi parar depois da morte de Cadmus, depois que ele cometeu suicídio? A Pedra da Ressurreição, ela foi colocada em um anel e assim passou de geração a geração. E depois de anos e anos que o anel foi passando de geração a geração, ele acabou indo parar na família Gaunt. E caso você não tenha lido os livros, você não vai fazer ideia de quem são os Gaunts. A família Gaunt eram os últimos herdeiros ainda vivos de Salazar Sonserina, um dos fundadores de Hogwarts. Uma família que se orgulhava em dizer que era puro sangue, essa supremacia bruxa. Eles amavam se exibir e exibir cada pessoa que vinha visitá-los. Eles se orgulhavam em ser preconceituosos e falar sangue puro aqui sempre. Talvez eles não falassem desse jeito. E o anel, onde foi parar, Diego? O anel que continha junto a Pedra da Ressurreição. Esse anel aqui foi parar com Marvolo Gaunt. E quem era esse cara? Para você que está perdido, Marvolo Gaunt era o avô materno de Lord Voldemort. Ele tinha 2 filhos, o Morfino e também a Merope. Morfino Gaunt era o tio do Voldemort e a Merope Gaunt era a sua futura mãe. Agora nós sabemos então que o anel estava com Marvolo Gaunt, o avô materno de Tom Riddle, que vocês conhecem como Lord Voldemort. Ok, mas como esse anel foi parar nas mãos do Dumbledore, como esse anel foi parar nas mãos do Voldemort e também nas mãos do Harry, é isso que nós vamos entender agora. O Marvolo Gaunt e o Morfino, ambos avô e tio do Voldemort, foram enviados para Azkaban por atacar um funcionário do Ministério da Magia. O nome desse funcionário era Bob Ogden. Ele estava visitando a cabana porque ele ouviu dizer que o Morfino tinha atacado um jovem trouxa, o Sir Tom Riddle, que nós conhecemos futuramente como o pai trouxa de Voldemort. As sentenças dos dois foram diferentes. O Marvolo, que é o avô, recebeu 6 meses em Azkaban e o Morfino 3 anos. A prisão enfraqueceu muito o Marvolo Gaunt, ele que já era mais velho, e quando ele chegou em casa depois da sua sentença, ele ainda leu um bilhete da sua filha Merope, falando que tinha fugido com aquele jovem trouxa, o Sir Tom Riddle, o pai do Voldemort. E aí é muita coisa pro coração aguentar, né? O velho não resistiu e acabou morrendo. E o que aconteceu com o anel? Pera lá, ele estava com o Marvolo Gaunt, que ficou 6 meses em Azkaban, o filho dele ia ficar 3 anos, bem, o anel foi herdado para o filho, o Morfino, que depois de ficar 3 anos em Azkaban, agora estava lá, feliz e contente de volta à cabana com o seu anel. O anel ficou com Morfino Gaunt até um determinado momento em que o Tom Riddle começou a se perguntar quem ele era de verdade. Agora eu estou falando do jovem Lord Voldemort, quando ele começou a querer saber mais sobre a sua família. O jovem Tom Riddle foi até a cabana dos Gaunts. Lá ele encontrou um Morfino completamente desamparado, sem saber o que fazer, já que agora só ele estava naquela cabana, e começou a perguntar sobre os seus antepassados.
passado sobre o seu avô, sobre a sua mãe. E foi nessa determinada conversa que o jovem Tom Riddle descobriu que o pai dele era um trouxa. Ele descobriu toda aquela questão que ele foi feito, concebido através da poção do amor, que o pai dele na verdade era um trouxa que não gostava da mãe dele, da Merope. Ela usou a poção do amor e ele foi descobrindo tudo isso. E logicamente foi um choque para ele, você descobrir que o seu pai era um trouxa e você tinha aquela coisa de supremacia de sangue puro, é um choque tremendo. E logo depois que ele soube que o pai era um trouxa, ele estuporou o Morfino Gaunt, roubou a sua varinha e também o anel que pertenceu ao seu avô. E logo no primeiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, intitulado A Casa dos Riddle, nós descobrimos que o jovem Tom Riddle, após descobrir, que o seu pai era um trouxa, ele foi fazer uma pequena visitinha lá em Little Hanglington e foi lá que ele assassinou o seu pai, a sua avó e também o seu avô. Ele matou geral, sim, o Voldemort matou geral lá, matou o próprio pai, o avô e a avó. E depois ele voltou para a cabana onde lá estava o Morfino e alterou a sua memória para fazê-lo acreditar que foi ele que matou toda a família Riddle e que ele sentia orgulho disso. Depois de todas essas descobertas, logicamente que Tom Riddle não queria ser mais chamado assim, até porque ele descobriu que vinha de um nome trouxa e ele não queria isso para ele. Foi aí que ele criou o anagrama Eu Sou Lord Voldemort, que nós vimos lá no segundo livro e filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Vamos voltar agora aos acontecimentos da escola, onde o jovem Tom Riddle conhecia cada vez mais sobre as Horcruxes. Nós vemos aquela conversa com o professor Slughorn em Enigma do Príncipe, onde ele pergunta se é possível criar mais de uma Horcrux. E nessa cena em específico, nesse determinado momento da história, nós vemos que o jovem Tom Riddle está usando o anel, sim, o anel que pertenceu ao seu avô, o Marvolo Gaunt. E o Voldemort não sabia que uma das relíquias da morte, a Pedra da Ressurreição, estava no anel. E se ele sabia também não fazia diferença. Primeiro, porque ele não tinha interesse em reviver alguém e o Voldemort temia a morte. Ou seja, meu amigo, esse cara não queria ser o Senhor da Morte, porque o Senhor da Morte vocês já vão entender melhor como funciona. Então nós vimos ele usando o anel nessa cena e descobrindo que é possível fazer mais de uma Horcrux. Assim que ele descobre isso, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o anel em uma das suas Horcrux. O Voldemort utilizou a morte do seu pai para criar a sua segunda Horcrux, que foi o Anel do Marvolo Gaunt. A primeira foi o seu diário e ele utilizou a morte da Murta que Geme nos seus tempos de escola. Uma parte da alma de Lord Voldemort agora habitava o Anel de Marvolo Gaunt, e qual seria o melhor lugar para escondê-lo, cheio de maldições e feitiços de proteção? A Cabana dos Gaunt. Então foi nesse lugar, a Cabana dos Gaunts, que ele decidiu guardar e proteger a sua Horcrux recém-criada. Eu já sei agora então que o Voldemort escondeu a sua Horcrux criada, que tinha a Pedra da Ressurreição dentro, lá na Cabana dos Gaunt, mas como ela foi chegar em alvo Dumbledore? E a resposta é bastante simples. O Dumbledore começou a conhecer a história das Horcrux. Ele descobriu que o Voldemort dividiu parte da sua alma em vários pedaços e ele foi fazer uma pequena visita a essa Cabana dos Gaunt. O Dumbledore achou o anel lá na Cabana dos Gaunt e ele logo percebeu, depois de analisar em seu querido escritório, que o Anel de Marvolo Gaunt tinha dentro uma das relíquias da morte, a Pedra da Ressurreição. Embora o Dumbledore já tivesse passado daquela fase, vidrado nas relíquias da morte, desejando reunir as três, ser o Senhor da Morte, aquele anel mexeu com ele. Era uma chance que ele tinha de rever a sua irmã, a Ariana Dumbledore, e nós sabemos como ele sempre foi amargurado, como ele sempre guardou essa mágoa dentro dele, essa culpa da morte da irmã. Então a chance de revê-la seria tudo o que ele queria nessa vida. E no meio dessa loucura interna, desse conflito interno, o Dumbledore não se aguentou e colocou o anel. E o Dumbledore, ele estava tão vidrado com a chance de rever a sua irmã, ele ficou tão louco, tão obcecado, que ele esqueceu por algum momento que o anel era um Horcrux e que com certeza ele tinha uma maldição para protegê-lo. Ao colocá-lo, uma maldição atingiu Dumbledore, ele iria
ia morrer rapidamente se não fosse uma ação rápida feita por ele e também pelo Snape. E foi exatamente aquele plano dos dois. Ele sabia que ele ia morrer até o final do ano, depois de um ano, e ele combinou com o Snape que era ele que teria que matá-lo, era ele que teria que fazer o Harry acreditar, seguir aquele plano traçado para o Voldemort também acreditar que o Snape era teoricamente do mal. Ah, muito obrigado, Tiago. Agora eu já descobri como a Pedra da Ressurreição foi parar no Voldemort, como ela foi parar no Dumbledore e agora como ela foi parar no Harry. O Dumbledore destruiu o Anel de Marvolo Gaunt com a espada de Godric Gryffindor e ele colocou a Pedra da Ressurreição dentro do pomo de ouro, daquele primeiro pomo de ouro que Harry Potter capturou em Pedra Filosofal, para assim ele seguir com o seu plano. E nós vemos aquela cena do Harry recebendo o testamento em Relíquias da Morte parte 1. Ele recebe o pomo de ouro, não faz ideia do que é, só no meio da história ele põe na boca e aparece escrito "eu abro no fecho", e só depois lá naquela cena da Floresta Proibida, quando ele põe o pomo de ouro na boca, quando ele está prestes a morrer, que ele utiliza a Pedra da Ressurreição. A pedra sai lá do anel, ele gira 3 vezes e é acompanhado pelos seus entes queridos, pela sua mãe, pelo seu pai, o Sirius e o Lupin, para enfrentar a morte. Então o Harry foi de frente com a morte, ele foi corajoso e não temeu em nenhum momento morrer. E a Pedra da Ressurreição, onde ela se encontra no momento, afundada nas terras da Floresta Proibida, porque um centauro pisou, afundou ela mais ainda. Então só provavelmente o Harry sabe onde ela está no momento, a não ser que em alguma aula do Hagrid futuramente algum aluno cave um pelúcio e ache a Pedra da Ressurreição. Eu acho que não seria uma boa ideia. Então você quer dizer que em algum determinado momento da história o Dumbledore e o Harry foram o Senhor da Morte? A explicação para Senhor da Morte não é apenas reunir as 3 Relíquias da Morte, você não tem que ter medo da morte e ser capaz de enfrentá-la. Então nós podemos dizer que o Dumbledore foi o Senhor da Morte, ele nunca teve as 3 Relíquias da Morte ao mesmo tempo. Como eu já falei para vocês, o conceito é sobre enfrentar a morte, porém ele teve a Capa da Invisibilidade quando ele pegou emprestada com o pai do Harry, e quando ele devolveu ao Harry, anos depois ele teve a Varinha das Varinhas e logicamente a Pedra da Ressurreição. Então nós podemos dizer que o Dumbledore ele foi o Senhor da Morte, porque ele possuiu em determinados e diferentes momentos da história as 3 Relíquias da Morte e ele não teve medo de enfrentá-la. E nós podemos dizer a mesma coisa do Harry. Ele teve as 3 Relíquias da Morte, ele teve a Capa da Invisibilidade, ele teve a Varinha das Varinhas quando ele desarmou o Draco e também teve a Pedra da Ressurreição, e ele as usou indiretamente e diretamente para conseguir caminhar em direção à morte. O próprio Dumbledore nos contou em Relíquias da Morte, lá no capítulo de King's Cross, que a morte é inevitável e para a pessoa ser um Senhor da Morte, ela tem que ser capaz de entender que existem coisas piores do que morrer. E foi exatamente essa lição que ele nos deixou lá em King's Cross sobre o fato do Harry ser ou não o Senhor da Morte, e ele não venceu o Voldemort, ele não voltou à vida por causa disso, e eu também já fiz um episódio explicando o motivo dele ter voltado a viver. Eu espero agora que vocês tenham entendido toda essa história da Pedra da Ressurreição. Eu acho que esse episódio foi, uma aula de história para quem não lê os livros. Agora você sabe de muitas coisas. Do fundo do meu coração, o seu like, o seu gostei é muito importante nesse momento, porque essa pesquisa foi muito intensa. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como a Varinha das Varinhas foi parar com o Dumbledore. Caso você tenha gostado, então deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, no Twitter, mande eles assistirem, principalmente aqueles que não leram os livros, ou se você leu e não lembrava de nada disso, acho que é sempre importante. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, caso ainda tenha ficado alguma dúvida. O meu Twitter é @TiegoNovaes, o meu Instagram é Tiago Novaes. Eu fiquei muito feliz também com o resultado da live que eu fiz durante essa última semana, e eu vou fazer novamente semana que vem, então me aguardem por aqui com mais episódios e também muitas lives para vocês. E não esqueçam de dar uma passada lá na loja do canal, redutodonerd.com.br, conheça as plaquinhas decorativas novas que chegaram, é o primeiro link aqui na descrição. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito feito e tchau!